Boa tarde a todos. Depois dessa brilhante exposição da Ercília, eu queria convidar vocês, levante um pouquinho para tirar a letargia, enquanto eu aproveito, quero levantar um pouquinho para descontrair, porque a gente sabe que essa letargia é depois do almoço. Vocês estão ouvindo bem aí atrás? Se ouve bem? Porque eu tenho a mania de me virar. Está todo mundo ouvindo bem? Bom, eu gostaria inicialmente que a última fala nossa, em nome da Samira e meu, da AME Serra Gaúcha, agradecer mais uma vez a comissão organizadora, na pessoa do seu Lando, da Dona Alvina e da Rosarinho, nossos amigos queridos diretos, e toda essa equipe maravilhosa que nos acolhe com o coração na mão, que nos deixa tão felizes. E agradecer também a presença de vocês, que sem vocês, abrilhantando essas jornadas, nada aconteceria. Então, nosso carinho, considerem-se abraçados por todos nós, por mais uma vez estar aqui partilhando um momento tão lindo aqui em Lisboa, que esperamos que se repita por muitos e muitos anos. Então, meu muito obrigado. Então, por favor, sentem. Bom, nós estamos num momento bastante feliz e ao mesmo tempo preocupante, porque muito do que eu queria falar para os senhores já foi comentado por esses queridos palestrantes que me antecederam. Falar um pouco sobre pensamento e saúde. Ontem falava aos senhores, deixa eu ver onde é que eu botei meu telemóvel, a respeito do celular e suas vantagens, mas a gente citou a preocupação que a gente tem como pediatra, principalmente com os prejuízos causados nas crianças. Então a gente traz, como é nosso objetivo, como a doutrina espírita o faz, ela traz alertas, ela traz informações para que nós construamos em nós as modificações que se fazem necessárias para o nosso progredir, para o nosso evoluir, em benefício nosso e de todos que convivemos. Então, é algo macro em relação às pesquisas que é feita, os danos nas movimentações internas que nos causam. Hoje nós vamos falar um pouquinho diferentemente, vamos falar sobre o pensamento que já foi citado, como eu disse, por vários palestrantes, inclusive muito bem esmiuçados e explicados. Porque nós temos uma das grandes indagações das pessoas, e principalmente dos cientistas e pesquisadores, compreender de que maneira os acontecimentos da vida nos causam dissabores. Então é um questionamento que nessas últimas três décadas praticamente, ainda muitos pesquisadores questionavam como as emoções, como o pensamento, como os sentimentos nas doenças psicossomáticas, como foram faladas, como é que eles agem em nós, como é que eles nos causam esse prejuízo. Porque todos nós sabemos, vocês vendo a figura do tsunami, o tsunami que afetou aqui em 755, não me recordo, Portugal, por aí, né? 755, que todos sabem, né? Mas nessa grande tragédia que foi, natural, o que criou Portugal nesse povo valente, aguerrido, transformando na nossa nação nas conquistas que ela teve e tem até hoje. Então, graças a esse aguerrimento português, está aí o nosso Brasil. Por isso só nós temos esse eterno laço de união entre esses povos irmãos tão queridos, né? Então, nós sabemos disso. Então, além das tragédias naturais, nós temos os tsunamis internos ou particulares que todos nós trazemos nas dificuldades nossas, nos nossos relacionamentos, nas nossas perdas. Mas os cientistas, então, sempre se preocuparam como isso acontecia e de que maneira acontecia nessas suscetibilidades às doenças. Sempre foi uma indagação. Na minha formação, eu sou formado um pouco além da Mônica que falou, eu me formei há bastante tempo, no século passado. Eu tenho 40 anos de formado em medicina, sou pediatra, e na época se pensava, como até 20, 30 décadas, 2, 3 décadas atrás, que o sistema imunológico ele funcionava independente do organismo.
E eu falei algo sobre isso, me detive mais há 7 anos atrás, quando aqui estivemos nesse local falando sobre isso. Então, algumas coisas eu vou passar um passando, porque pela exiguidade do tempo e também para não cansar os senhores. Então, nós sabemos que existe uma interação, e sobre isso que nós vamos falar, mas principalmente temos que começar falando o que é o pensamento. O pensamento é uma energia que expressa nossos sentimentos e desejos. E como já foi referendado e nós sabemos, o espírito é a fonte geradora de todas as expressões da vida. É através do espírito que se expressa nesse veículo chamado cérebro e que nos trazem, então, a saúde, ou nos beneficia, então, nos causa, dizendo, a doença, e nos beneficia com a saúde. É assim que nós temos que pensar, e é assim que nós temos que perceber, para desse modo, com o entendimento, operacionalizar em nós as mudanças que se fazem necessárias, principalmente para a manutenção de nossa saúde. Então, segundo Allan Kardec, na Gênese, no capítulo 14, ele nos diz: o pensamento é a grande oficina ou o laboratório da vida espiritual. O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. E André Luiz, no livro Ação e Reação, nos diz: o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a luz. Uma força viva e atuante que está em nós, nos envolvendo e envolvendo toda a psicosfera individual e coletiva onde estamos. E também afetando, a gente sabe, a psicosfera da Terra nessa consonância com todos os pensamentos individualizados, somados. Então, o pensamento, como nós falamos, é um atributo do espírito. Então, pensare vem de quê? Vem pensar, em italiano, significa pesar, tem peso, medir, avaliar, comparar. O pensamento é toda atividade psíquica. O pensamento é toda e qualquer criação racional do espírito. Então, sempre que o espírito imagina, reflete, inquire, pergunta, questiona ou conclui, ele está criando. Vejam vocês, eu vou repetir. Sempre que o espírito imagina, reflete, inquire ou conclui, ele está criando. E aí nós partimos do grande e maior dos médicos de todos os tempos, o nosso modelo e guia, como a Samira relembrou hoje de manhã, como foi referendado por todos, Jesus. Jesus, o Espírito mais perfeito que esteve na Terra. O nosso modelo, o nosso mestre, o nosso guia. Ele, na condição de sabedoria plena, como Espírito perfeito, sabia exatamente o que nós estamos rateando na ciência, com comprovações agora, o que significava o poder do nosso sentimento, nossas emoções e os nossos pensamentos. Por isso que ele nos perguntava, ou perguntava, provavelmente algum de nós que lá estávamos na época do mestre encarnado entre nós, nessa missão fantástica que veio: o que queres que eu faça? Porque com essa simples palavra ele fazia com que movimentássemos em nós esta fé, esta maneira de encarar o nosso problema, para que se efetivasse em nós as mudanças, operacionalizando em nós esse médico interno que trazemos para a planificação da nossa saúde. Mas antes dele, também predecessores do Cristo, mas sob seu comando, antes desta vinda dele, Hipócrates, considerado o pai da medicina, em torno de 460 a.C., nessa faixa que ele nasceu e esteve na Grécia, e depois Galeno, 120 anos depois, praticamente, Hipócrates 460 a.C. e Galeno 120, também cidadão grego-romano, eles já falavam: os sentimentos, as emoções e os pensamentos fluíam para os vários sistemas do corpo e os afetavam diretamente,
determinando doença ou saúde. Mas graças ao Dr. Robert Adler, que no final da década de 70, ele nos traz, num trabalho que ele faz, ele nos descobre algo, num condicionamento que ele faz com ratos, a interação que existe entre todos os sistemas, nervoso, imunológico, endocrinológico. Então ele investiga as relações entre comportamentos e fatores, os psicossociais e esses sistemas citados. E aí, para ver como eles interagem com as doenças. Cada sistema, ele verifica, afeta os outros, estimulando e inibindo processos à distância no organismo humano. Nós temos também, na década de 90, um grande trabalho consolidado pelo Dr. Bruce Lipton, nesse livro, A Biologia da Crença, em que ele vê, através das suas pesquisas histológicas, ele, um biólogo da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, ele vê que existe algo mais que movimenta, o que transforma, o que modifica as nossas células, que ele chama de epigenética, algo acima da genética, e comprova, e eu recomendo esse livro a todos que o leiam, que ele tem uma explicação detalhada da sua descoberta em relação à genética, que corresponde a 33% de fator para nós termos ou não saúde ou doença, mas dependemos do meio ambiente no que vivemos e principalmente das nossas atitudes, sentimentos e condutas individualizadas. Fatores que agregam, sim, atividades nos genes, propiciando-nos saúde ou doença. Então, os pensamentos, que são a energia da mente, eles influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo, nos diz o Bruce Lipton. E ele conclui: pensamentos positivos ativam a transcrição dos genes importantes, mantendo-os, então, equilibrados e saudáveis. O doutor Murakami Kazuo, no outro livro recomendado, que é o Código Divino da Vida, que é um professor emérito da Universidade de Tsukuba, no Japão, ele diz: até o momento não conseguimos estabelecer com clareza o que é determinado pelos fatores genéticos e o que diz respeito a outros estímulos. Então, eu estou trazendo uma série elenquei alguma série desses pesquisadores, desses cientistas, que falam a mesma coisa, traduzem na ciência o que foi falado de maneiras distintas e diferentes, que a doutrina espírita nos traz há anos, há 100 e tantos anos, né? Então, é isso que nós trazemos. E os fatores envolvidos na ativação dos genes são os próprios genes, a mente através dos sentimentos e emoções, o meio ambiente interno e externo, os culturais, o local onde nasceu ou vive, que tem todo um aspecto cultural, característica do povo português, característica da miscigenação do povo brasileiro, e assim sucessivamente. Isso também influi enormemente. Os geográficos, as características geográficas dos locais, os temporais, a época que nasceu, diferentemente de a cada momento, nossa época que nascemos era uma coisa, agora é outra, os costumes educacionais, a educação que temos, o que tivemos, tudo isso influi. Por isso que Kazuo nos diz: as emoções positivas podem alterar a ação dos genes. Fatores positivos: felicidade, entusiasmo, fé, oração, tudo que eleva ativam a transcrição de genes. Ao contrário, fatores negativos também podem alterar os genes. A ansiedade, o medo, o estresse, tristeza, sofrimento, que sabemos levar às doenças, e até às doenças muitas vezes mais dramáticas, como um cancro. É dessa maneira. Então nós vemos ainda André Luiz, na Evolução em Dois Mundos, que ele nos diz, através da psicografia iluminada do nosso Chico Xavier,
As células são princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas. Assumem formas diferentes, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. André Luiz sempre antecedendo esses pesquisadores mais recentes. Vejam agora o Schenck, Davi também, que ele nos fala sobre o que estamos a comentar com os senhores. A realidade da dinâmica genética, nesse livro Gênio em Todos Nós também, que eu recomendo. A realidade da dinâmica genética versus ambiente garante que os genes de cada pessoa interagem com o clima, a altitude, a cultura, a alimentação, a língua, os costumes, a espiritualidade. Cientistas falando, gente. Enfim, com tudo que a cerca, produzindo trajetórias de vidas únicas. E nós tivemos outra fantástica neurocientista, que foi a doutora Candice Pert, que faleceu agora em 2013, que ela complementou, na década de 90, o trabalho do Dr. Ader, através desses livros também recomendáveis, As Moléculas da Emoção e a Conexão Mente-Corpo. Ela nos diz: estudos demonstram que há um diálogo entre a mente, sistema nervoso e imunológico, evidenciando que as emoções podem afetar o sistema imune de maneira positiva ou de maneira negativa, porque o sistema imunológico possui uma ligação integral com os processos essenciais pelas quais o organismo seleciona as experiências, dá-lhes forma e as incorpora às atividades do corpo. E ela nos caracterizou, ela que realmente, de certa maneira, revelou os neuropeptídeos que nós trazemos em nós, que são a ponte mental, a ponte entre o mental e o físico, e são os agentes da informação, são os que regulam as nossas emoções, são os reguladores das emoções que os seres humanos sentem. É através do nosso sentimento que nós ativamos esses neuropeptídeos, protetores ou danosos às nossas células, aos nossos tecidos, aos nossos organismos. Então, é isso que nós temos que ver e reflexionar sobre a maneira como nós agimos e pensamos e principalmente sentimos, para que se operalize em nós todos esses equilíbrios que todos nós queremos, mantendo-nos, insistindo nesse dizer, saudáveis. Então, como o nosso corpo material é constituído de células que se aglutinam sob o comando da mente, que reflete sobre ela, nós então temos que ter esse cuidado na maneira como nós direcionamos e como nós pensamos e sentimos. E as nossas células, nós sabemos que elas então não se alimentam somente dos alimentos que ingerimos. Um bom bacalhau, por exemplo, que temos a grata satisfação de fazer aqui em Portugal, né? Esses alimentos maravilhosos, e aliás toda a culinária portuguesa, que realmente nos traz bastante satisfação e prazer e alimentação qualificada, mas também dos pensamentos, nossos sentimentos que nós emitimos. Então, o poder mental é responsável pelas transformações no nosso metabolismo, no metabolismo humano. O Dr. Daniel Goleman também, que é um psicólogo e jornalista, já teve um best-seller editado também, no livro, ele é o pai da inteligência emocional. Ele nos fala: a mente e o corpo estão intrinsecamente ligados e a sua interação exerce a cada segundo uma profunda influência sobre a saúde do corpo. Vejam, todos esses pesquisadores, pessoas independentes de sua religiosidade, com cunho científico, esse viés científico, comprovando tudo o que foi falado. E ele diz: o pensamento, considerado uma intermediação dos impulsos físicos químicos da mente pelo materialismo médico, pode ser compreendido como um campo de forças imponderáveis
emanado da onde? Da consciência, com decisivo poder sobre a organização do corpo físico, e que deve ser devidamente orientado no estabelecimento do seu próprio equilíbrio. E aí nós vemos esse grande trabalho que foi feito pelo Dr. McClelland, Dr. David, nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, que chamou o efeito Madre Teresa. Foi convidado alguns alunos da universidade, e foi passado o filme, que a gente recomenda sempre, da Madre Teresa de Calcutá. Esse filme, ele traz no seu bojo a exemplificação dessa grande missionária em Calcutá, nesse trabalho maravilhoso que fez e que continua com as suas pupilas. Então, nesse filme, os alunos ficaram tão enternecidos e tocados, e logo após o término do filme, foi dosada a hemoglobina A através da saliva, o raspado, e se constatou um grande aumento dessa imunoglobulina, que é uma imunoglobulina protetora, nesses alunos. Passou uns dias, ele convidou aí ele passou um filme violento, Átila, o Rei dos Hunos. Morte, sofrimento, aquelas atrocidades. E aí dosou novamente, fez o mesmo procedimento e constatou uma grande diminuição. Então, porque ficaram chocados, entristecidos, enfim, provou que o fator positivo eleva e protege, e o fator negativo, que nos choca, nos causa prejuízos, prejudica-nos evidentemente através dessa manifestação química. Um outro trabalho memorável é esse trabalho do Paul Pearsall também, nesse livro também recomendável, A Sabedoria e o Poder da Energia do Coração e a Memória das Células. O Dr. Pearsall teve um episódio fantástico, ele teve um linfoma de extrema gravidade e ele quase desencarnou. E ele ficou quase um ano no tratamento intensivo praticamente, estado muito grave, muito debilitado, mas ele tinha uma fé tão grande, um sentimento tão grande de amor ligado à sua família, e a família interagindo com ele num sentimento maior de amor, que ele conseguiu se recuperar, e a partir daí modificou totalmente a vida dele. Ele vive no Havaí, ele é americano, mas pela etnia havaiana ali, e ele vive no Havaí, e ele nos traz, através desse livro, nos mostrando o que já foi citado, inclusive, pelo André, pela Mônica, sobre o campo eletromagnético do coração, que ele comprova, como já foi falado, o André comentou alguma coisa ontem, ele é 5.000 vezes mais intenso que o campo criado pelo cérebro. Então ele demonstra, através do sentimento, quem é o verdadeiro comandante, porque o sentimento é o molde, como o André também nos explicou, André Luiz ontem, é o molde do pensamento. Então, nossos instintos, as nossas emoções e os nossos sentimentos, eles são o molde de nosso pensamento. E ele comprova até isso. E eu me atrevo a dizer que não existe mais psico-neuro-imuno-endocrinologia. E sim, o comando está no coração. O comando está no sentimento. Então, eu acho que a psico, cardio, neuro, imuno-endocrinologia, pela comprovação que essas pessoas nos trazem por esse magnetismo no campo magnético. E como citou o Sérgio, ele fez essas comprovações até com os magnetocardiogramas e com os magnetoencefalogramas, já foi comentado, para mensurar esses campos magnéticos. Mas algo também notável, que talvez muitos dos senhores tenham lido, é esse trabalho fantástico do Dr. Hawkins, Dr. David, que faleceu agora em 2012, nesse livro Poder versus Força, que ele fala sobre a frequência vibracional, que ele diz é comumente conhecido como o campo magnético. Ele nos diz: muitas pessoas ficam doentes porque não têm amor, só tem dor e frustração.
Esse Dr. Wagner, médico psiquiatra, espiritualista americano dos Estados Unidos, ele fez trabalhos com cinesiologia e nos traz essa escala do Dr. Haussky, que ele nos traz desde a vergonha, que é o item 20, aqui, a iluminação, que é essa escala medida em megahertz. Ele fala nessa escala de emoções da iluminação. O sentimento de vergonha é o pior deles. Nas pessoas que gostam de reclamar, culpar, ter ódios de outras pessoas, a frequência fica em torno de 30 ou 40 MHz. Quem constantemente acusa os outros diminui uma grande quantidade de energia, de modo que a frequência de vibração fica abaixo de 200. Ele caracterizou a frequência da Terra em 210 MHz. Então a frequência nossa individual devia estar acima de 210. Vejam que fantástico esse trabalho, porque ele nos mostra que a maioria de nós está nessa faixa aqui, abaixo de 200. E olha o que são: o orgulho, a raiva, o desejo, medo, tristeza, apatia, culpa, vergonha. Esse sentimento que nos prende, nos levam para baixo. É isso que nós temos que modificar. E olha o que ele nos diz: embora apenas 15% de toda a população da Terra esteja acima do nível crítico 200 de consciência, só esses, a força coletiva desses, tem o peso para contrabalancear a negatividade dos 85% restantes. E ele vai muito além nessa pesquisa fantástica. Veja o que ele diz: um avatar, um ser divinal como Jesus, ele contrabalançaria a negatividade de toda a humanidade terrena. E ele vai além. Aí é onde nós podemos chegar. Um indivíduo que vive e vibra na energia do otimismo, a energia do otimismo e da disposição de não julgar os outros, ele já atinge um nível 300. Vejam, pode contrabalançar 90 mil pessoas. Já pensou nós todos aqui nesse nível? Lisboa seria, se já é maravilhosa, seria super maravilhosa, né? O bacalhau seria o maior bacalhau do universo. E eu seria o maior apreciador dele. Um indivíduo que vibra ao nível 500, olha, é o que vibra na energia do puro amor. Imagina um Chico, nós temos mais Chicos, mais Madre Teresas, mais um Gandhi. 750 mil pessoas. 600 vive e vibra na energia da iluminação, graça e paz infinita. 10 milhões de pessoas. E ele diz, tem aproximadamente 22 desses sábios e vivos, na época que ele fez a pesquisa. E 770 milhões seriam já espíritos que vibrando como espírito puro, além do corpo. Ele nos fala que teria 10 desses sábios, ele fala. Mas o importante, nós podemos e temos a condição, só voltando um pouco, todos nós, gente, aqui, ó, coragem, vontade de mudar, já nos possibilita superarmos todos esses caminhos e transformarmos-nos e transformar o ambiente que vivemos num ambiente maravilhoso. A comprovação está aí do que o Cristo nos fala há 2000 anos, gente. Então vamos andar, pensemos. Então está tudo aqui, instintos, emoções e sentimentos. E aí a resposta do nosso sistema imunológico está condicionada a isso aí. As células que defendem o nosso organismo, elas têm os receptores, então esses neuropeptídeos, através das nossas mentalizações. Imagina só, neuropeptídeos de felicidade, de confraternidade, meu Deus do céu, nossas células estariam
maravilhosas. Não precisa nem usar mais produto de beleza, mais pintar cabelo, nada. Então, o sistema imunológico, ele fica, na realidade, entre aspas, escutando nossos monólogos internos. Raivas, as mágoas, as culpas, o remorso, o amor que nos negamos, falta de autoestima. Porque não adianta eu querer amar o próximo se eu não me aceito com as minhas deficiências, se eu não me amo. Até que alguma célula ou órgão do organismo monitore e responda com uma ação concreta a essas pragas danosas. Vai se acumulando e evidentemente, em algum local mais fraco do nosso organismo, vai se manifestar a doença. Esse é o processo. Então, por isso que é fundamental nós entendermos isso, como disse a Ercília, levarmos daqui, se não grandes mudanças, grandes reflexões, mas galgando mudanças. Porque todos nós estamos sendo beneficiados em relação a isso. Já foi falado também sobre as formas de pensamento, que, segundo Allan Kardec, o pensamento nosso cria imagens fluídicas e se reflete no envoltório perispiritual como num espelho. Aí toma com o corpo e se fotografa de alguma forma. Porque além de nós influenciarmos, através de nossas formas de pensamentos, nós influenciarmos o nosso próximo encarnado, nós também influenciamos os desencarnados na lei de atração que fazemos. Então, nossa mente projeta fora de nós, através de formas e figuras, as personagens que nós criamos no nosso íntimo. Por isso que eles também nos lê, e por isso que a gente também sente, quando a gente está com alguém querido, tem aquela pessoa querida, que todos vocês conhecem, ou várias, que a gente gostaria de estar sempre perto delas, que emite uma energia fantástica. E, ao contrário, tem aqueles que a gente, se está na calçada do lado, a gente já vai para outra rua para não encontrar, de tão negativo que é. É porque a pessoa projeta o que é. Como disse a Samira, o coração fala, perdão, a boca fala do que o coração está cheio. Então a gente manifesta aquilo que a gente é. A gente pode evitar, pode esconder. Bozano também nos fala sobre o pensamento, dizendo: o pensamento pode fotografar-se e concretizar-se em materialização plástica, tanto quanto criar um organismo. Esse foi um grande pesquisador no início do século passado também, o Dr. Bozano, italiano. Isso também está no Pensamento e Vontade, a citação dele. Então, a sintonia do pensamento. O pensamento se irradia e busca ondas mentais equivalentes, e é isso que nós temos, pelo menos, que sair daqui pensando nisso, para começar a efetuar pequenas mudanças, para que nós pensemos melhor. Como a Samira salientou muitas vezes, evitar mais as redes sociais que nos causam prejuízos, procurar sentir pensamentos e emoções mais elevadas. São coisas fáceis de fazermos, atos fáceis, hábitos que muitas vezes estão enraizados aos errados, que nós temos que começar a modificar. E Emmanuel nos traz um pensamento e vida, e nos diz que nós estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Nós estamos no comando, nós que damos o comando. E continua ele: em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. É isso que caracteriza-nos, caracteriza nosso núcleo familiar, caracteriza a nossa cidade que vivemos, caracteriza o país que vivemos. São as características que fazem a diferença de cada povo, através do somatório individualizado de cada um de nós. Atraímos outras energias na frequência em que vibramos. Portanto, nós somos responsáveis pelo que nos acontece. Isso não é suposição, isso é ciência, isso nos prova já o que acontece conosco, dependendo do que nós idealizamos
e praticamos. Então, a lei de sintonia é fundamental que a gente entenda, como já foi referendado também pelos outros palestrantes, para que a gente sintonize no bem, sintonize com pessoas com frequências mais elevadas, para que se efetive realmente o que todos nós almejamos e queremos. Então eu pergunto, com quem estamos fazendo nossas conexões mentais? Por que eu custo a obter ou ter as minhas conquistas? Ou por que eu tenho tantas dificuldades? Por que tudo dá errado comigo? Isso é uma reflexão individual que cada um procure fazer. Porque nós somos criaturas gravitando no orbe do Criador. E se nós cultivarmos ideias no bem, nós estaremos sintonizados com quem? Quem nos leva à evolução espiritual. Nós estamos conduzindo. E aí nós entraremos numa conexão coletiva também. Nós, além da nossa modificação, porque normalmente nós queremos mudar os outros, é assim. A gente tem uma esposa que não sei o que, o marido aqui, o filho lá, o patrão, o empregado, a gente quer mudar o outro. Mas na medida que nós efetuamos essa modificação em nós, as nossas conexões começam a atrair pessoas do mesmo teor, e nós vamos levando de roldão todos os que estão muitas vezes vibrando de uma maneira diferente, também ajudando a transformá-los, tocando-os, que nem nós sabemos através da prece. A prece nos auxilia, nos reforça, auxilia que essas energias benéficas nos transformem, nos auxiliem na transformação, mas também do grupo no que nós operacionalizamos ou que nós estamos. Então, como conectar? Fechando as portas da mente ao mundo exterior e orientando a atividade ao silêncio interior. Na intimidade da zona psíquica, nós vamos entrar em conexão com quem? Com Deus. É o nosso eu divino que faz a conexão com Deus. E aí vem o auxílio, e aí vem a reparação, e aí vem a transformação. André, nisso também, na Evolução em Dois Mundos, nos diz: nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador, e sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável de nós, da criatura, a constituir-se no vasto oceano de forças mental em que os nossos poderes do espírito se manifestam. E aí eu pergunto, como estão os nossos sentimentos? Qual o teor dos nossos pensamentos? Reflexões para nós. Nesse fantástico livro, que é As Instruções Psicofônicas, nesse livro fantástico que foi resgatado, recentemente foi editado, do trabalho de Chico Xavier, ainda em Pedro Leopoldo, ele diz para nós, isso através do Espírito Lourenço Prado, no capítulo 38, que se intitula Pensamento. O pensamento reside na base de todas as nossas manifestações. Evoluímos no curso das correntes mentais, assim como os peixes se desenvolvem nas correntes marinhas, é o que eu referi. Nós estamos envoltos nas correntes mentais onde estamos, que isso nos caracteriza como cidadãos, como núcleo familiar, como povos. É isso que caracteriza. Nós refletimos, por isso, todas as inteligências que se afinam conosco no mesmo tom. Então, saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus, e a doença é o processo de retificá-lo, corrigindo erros e os abusos perpetrados por nós mesmos ontem ou hoje diante dela. Então, é através desse pensamento que nós vamos harmonizar em nós o que efetivamente quisermos. Porque as três maiores forças da alma são o sentimento, que é a força afetiva. Falei ontem sobre a ocitocina. É o hormônio do afeto, é o hormônio da gratidão.
É o hormônio que tem que nortear, um dos hormônios com efeito físico que norteia nossas vidas. O pensamento é a força criativa. E a vontade é a força efetiva. Por isso a importância dos dois estarem interagindo para que se efetive o que realmente quisermos, as forças da alma. Então as pessoas compreendendo que têm capacidade de cura da própria doença, vai acarretar uma mudança de paradigma, porque vai entender que a possibilidade de voltar ao estado saudável não é algo que alguém vai lhe dar, mas é uma conquista de si mesma. Ela tem que operacionalizar. Nós médicos não curamos ninguém, nós somos veículos técnicos para auxiliar. Cada um traz em si o médico que o trata. Então nós temos que fazer o quê? Reprogramar o nosso cérebro. Nós temos hábitos enraizados que têm que ser varridos, têm que ser raspados, né? Porque é necessário que substituamos os nossos pensamentos negativos por outros positivos. Gente, é vontade, é querer, é força, é vibração. E nós temos um exemplo notável. Nós temos uma psicóloga que eu adoro, que é a Ercília, que está aí, com sangue, toda a linha. Eu adoro a psicologia positiva. Acho fantástico Martin Seligman, esse psicólogo americano que trouxe uma inovação, porque desde a Segunda Guerra Mundial só se tratavam os problemas, as causas, as dores. E ele vem nos provar que nós temos que ser... O que é a psicologia positiva? Trabalhar com alegria, trabalhar com otimismo, não ficar doente, trabalhe, não deixe que isso te domine. Eu acho fantástico isso. E isso parece que é um despertar geral. A medicina está a acordar para a espiritualidade, há uma mudança nesse tratamento significativo nos transtornos mentais, mas com esses entendimentos. Então, através dele, uma rede de psicólogos estão sendo construídos, né, nas faculdades do mundo, com esse objetivo. Ele diz, assim como os pensamentos negativos podem ser aprendidos, os pensamentos positivos e otimistas também. A psicologia deve possibilitar muito mais do que somente reparar o que está errado, devendo identificar e nutrir o que existe de melhor nos indivíduos. Todos nós trazemos. Trazer isso, fazer que saia dele o que ele tem de melhor, para que o reconhecimento das virtudes humanas possa contribuir para a prevenção das patologias e dos danos causados. Vejam, vocês viram como é fácil? Está tudo em nós. Está tudo em nós. Aí nós vamos entender naquele que não tem mais esperança na vida, não vê mais sentido na vida, está pessimista, está em depressão. Quem se estressa ou alimenta culpas, mágoas, raiva, ódio, vai o quê? Sobrecarregar e deprimir o seu sistema imunológico. Mas nós sabemos que existe um mecanismo fantástico que está em todos nós, está em estado latente ali. É um medicamento muito eficaz. Ele vai muito mais que as vitaminas, que o medicamento mais precioso, os minerais, as enzimas, os remédios naturais, as ervas medicinais, que é o amor, gente. É o amor. E que é o amor? É a caridade. A caridade é o amor em ação. É utilizar o que o Cristo nos disse. Fazer o bem indistintamente. E isso está tudo em nós. O Cristo nos mostrou tudo o que temos que fazer através do seu evangelho de amor. Faça o bem. Seja indulgente com as imperfeições alheias, porque nós temos que ser indulgentes porque nós temos nossos erros e nós pedimos que Deus e os outros sejam indulgentes para conosco e perdoar as nossas ofensas, as nossas e as dos outros, o perdão das ofensas. E aí nós vamos entender esse fantástico dizer do nosso querido Chico, no livro do Momento com Chico Xavier, do Adelino da Silveira, que ele nos diz: toda vez
que a justiça divina nos procura para o acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício dos outros, vejam o que é o amorzão de Deus. Manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. É aquele que tem problemas, enfrenta problemas, mas não deixa de auxiliar o próximo. Esse é aquele que será altamente auxiliado. Muitas vezes nós temos tendências, pelas nossas mazelas de hoje ou do passado, a termos determinadas enfermidades. Mas o trabalho que nós operacionalizamos em bem dos outros, quem mais ganha somos nós. Então a misericórdia divina muitas vezes nos propicia isso, por esse entendimento. Veja que fácil. Bruce Lee também nos diz, esse neurocientista, esse biólogo fantástico, não somos vítimas de nossos genes, e sim donos do nosso próprio destino, capazes de criar uma vida cheia de paz, felicidade e amor. Já estou quase concluindo. Com mais um dizer de André Luiz, que ele diz, respostas da vida, ele nos diz, a sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. E, em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. E aí nós vamos entender o que o mestre diz. Te movimenta. O que queres que eu faça? Senhor, quero que me cures. Eu o quero, e assim é feito. Mas te modifica. Não caia mais, não erres mais. Modifica a tua vida. Trabalha no bem. Propicia o irmão que necessita o amparo, um abraço, um afago, um auxílio. É isso que nós temos que ter em mente. E agora, realmente finalizando, é algo fantástico, estou finalizando, que diz assim, essa paisagem é um reflexo de nosso apartamento em Torres, estão convidados para conhecer a paisagem. Ela está entre a divisa do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 2 estados que foram, Santa Catarina também, praticamente criados, eu digo, por portugueses. E a Cecília Asfalci é uma mineira fantástica, todos os mineiros são fantásticos, meu Deus. Escritora, e ela nos diz para você, olha que coisa, olha a preciosidade disso aqui. Ela diz, a gente pensa que tem vida longa, e não temos. Tudo acontece em uma fração de segundos, e nem sempre temos tempo para dizer e fazer tanta coisa que a gente não disse, que a gente não fez. Ame, perdoe, viva, agradeça, e não perca um só minuto com aquilo que não te faça florescer por dentro. Não se alimente daquilo que não faz bem ao seu coração. Não se prenda ao ódio, à falta do perdão, ao rancor, mas se queira bem e faça o bem também. Desta vida nada se leva, e o que fica são as sementes do que a gente plantou, sendo geradas no coração de quem a gente muito amou e muito valorizou. Obrigado, Portugal. Obrigado, Lisboa. Obrigado. Muito obrigado.